Queridos, eu quero compartilhar uma palavra que está borbulhando no meu coração. E eu creio que essa palavra vai ficar borbulhando no seu coração também, amém? E o tema dessa mensagem é uma vida em unidade. Oh, glória! Você pode dizer isso para o seu vizinho? A gente sempre fala isso, mas é uma forma da gente interagir uns com os outros. Olha para o seu vizinho e diga assim: uma vida em unidade. Oh, glória! Essa palavra, queridos, é poderosa. Uma vida em unidade. Queridos, quando nós lemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós entendemos que o Senhor, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. E o propósito do Senhor é que nós vivamos em unidade. O Senhor não criou a mim e não criou você para nós vivermos isolados, para nós vivermos à parte. Esse não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós vivamos em unidade. Em unidade. O Senhor, quando Ele criou todas as coisas nessa terra, Ele estava ali em unidade. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. O Senhor estava ali em unidade com a Trindade. Aleluia. O Senhor olhou para o homem e disse assim: não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para ele uma ajudadora, uma mulher idônea, que vai cumprir o propósito pelo qual eu criei a humanidade. Queridos, Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Eu fico tão feliz, Tiago, de ouvir o teu testemunho, de ver Deus levantando líderes nessa casa. Queridos, o meu coração se alegra. Sabe, essa alegria eu acredito que de todo pastor, de todo líder, de ver a igreja crescendo em unidade. Os nossos G6, nós temos orado e jejuado para que Deus envie trabalhadores nessa casa. Homens com um coração realmente rendido ao Senhor, que busque fazer a vontade do Senhor nessa terra. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos aquilo que é importante para o Senhor. O Senhor, Ele levanta homens e mulheres com uma missão. Ele levantou Moisés, ali no Velho Testamento. Ele disse: Moisés, eu te escolhi, Moisés, para ser um líder. Você vai liderar esse povo. Eu te levanto como um líder. Eu te levanto, Moisés, como um líder para liderar esse povo. E Deus escolhe Moisés, e Deus entrega as leis a Moisés. E o Senhor começa a dizer: Moisés, você ensina ao povo. O povo precisa entender aquilo que está no meu coração. É assim que eu quero que meu povo caminhe. Queridos, mas nós olhamos para a geração de hoje. Nós olhamos para os dias de hoje. E nós temos visto tantas pessoas que tem caminhado por uma vida que não está no centro do propósito de Deus. Você vê algumas pessoas que acabam se isolando. Não, eu não quero participar de uma igreja. Não, eu não quero participar de um grupo de crescimento. Não, eu quero ficar sozinho. E muitas vezes o inimigo, ele vai excluindo essas pessoas até com mentiras. Eu quero me guardar. Não, eu não quero. Queridos, nós precisamos meditar nas Escrituras, porque as Escrituras, esse livro, ele é um manual que nos conduz a uma vida abundante. Sabe o que a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios 18:1? A palavra de Deus nos diz que aquele que se isola, ele busca os seus próprios interesses egoístas. O propósito de Deus é que nós não estejamos excluídos, mas que nós busquemos dia após dia estarmos incluídos no propósito de Deus. Amém, queridos? Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Deus, Ele tem um propósito na minha vida. Queridos, nós não somos perfeitos. Você pode olhar de novo para essa pessoa que está aí do seu lado. Essa pessoa, ela é cheia de defeitos. Essa pessoa que está aqui diante de vocês é cheia de muitos defeitos.
Mas eu quero dizer para você que há um propósito na unidade, porque nós aprendemos uns com os outros, amém? E quando nós caminhamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Deus ele libera amor sobre as nossas vidas. E a Bíblia nos diz que o amor, ele cobre multidões de pecados, aleluia. Quando nós amamos e quando nós começamos a agir, guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Senhor ele começa a enxertar em nós valores que são eternos. O Senhor começa a enxertar em nós o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, o domínio próprio. Nós começamos a olhar para as pessoas com misericórdia, porque nós entendemos que é assim que Deus nos vê. Deus nos olha com esse olhar de misericórdia. Queridos, muitas vezes nós queremos agir como juízes, mas o Senhor, Ele é o justo juiz. É Ele que tem o controle de todas as coisas. Nós não temos o controle de nada, mas o Senhor tem. Queridos, na medida que nós entregamos a nossa vida a Jesus, é de fato entregar o controle da nossa vida a Ele. E dizer, Senhor, escreve a minha história. Senhor, eu entreguei a minha vida. E eu não vou viver excluído, não. Senhor, eu quero estar incluído no Teu propósito. Eu quero caminhar em unidade. Eu quero estar em unidade na minha casa. Amém? Queridos, tudo começa na nossa casa. Cadê os pais de família aqui nessa noite? Aleluia. Aleluia. Os homens e as mulheres que são casados. Cadê os filhos aqui nessa noite? Aleluia. Queridos, a família é um propósito de Deus. Você pode dizer amém? Família é um propósito de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Deus não criou dois homens, Deus não criou duas mulheres, Ele criou um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, e Ele diz crescer, multiplicar e encher a terra. Foi um homem e uma mulher. Eu lembro quando eu estava relendo a Bíblia de novo, e eu fui ler com o meu filho, e nós começamos a ler Gênesis, e chegou num momento em que aconteceu a primeira bigamia na Bíblia. E esse homem tinha duas mulheres, eu não estou lembrando o nome dele agora. E meu filho falou assim, mamãe, ele tinha dois homens, ele tinha duas mulheres. E eu falei assim, meu filho. E muitas vezes nós temos a tendência de dizer, era normal antigamente o homem ter muitas mulheres. Queridos, nunca foi propósito de Deus para que o homem tivesse muitas mulheres. Deus fez uma mulher para Adão. Ele não fez duas. Porque Ele tem um propósito, que o homem seja marido de uma só mulher. Mulher, que você seja esposa de um só homem. Queridos, quando nós caminhamos conforme aquilo que a palavra de Deus nos diz, aquilo que o Senhor instituiu para a família, nós começamos a contemplar o sobrenatural de Deus nessa terra. Amém? O sobrenatural de Deus nessa terra. O que o Senhor quer é que nós vivamos em unidade. Você pode olhar ali para aquela cruz. A cruz, o símbolo do cristianismo. Queridos, há um propósito na cruz. Nós podemos ver que há uma linha vertical e a outra linha horizontal. Sabe o que isso nos ensina? Que o Senhor, Ele nos criou para termos esse relacionamento vertical. Essa dependência de Deus o tempo todo. O Senhor, quando fez uma oração ali em João 17, Ele começa a dizer, Pai, que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, que eles sejam um conosco, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Aleluia. Queridos, esse relacionamento com Deus, porque quando nós temos o relacionamento com o Pai, Ele começa a enxertar o caráter de Deus nas nossas vidas. Aquilo que parece impossível, Deus começa a liberar sobre as nossas vidas. Aquilo que nós achamos, não, eu não consigo perdoar. Quando o Espírito Santo de Deus vem sobre as nossas vidas, nós perdoamos. Aleluia. Não, eu não consigo amar esse daqui. Não dá.
Sabe, queridos, mas quando nós temos esse relacionamento vertical, Deus, Ele começa a liberar sobre nós um amor sobrenatural. O amor de Deus começa a ser evidente, queridos, na nossa vida. Sabe, uma das coisas que o inimigo ele tem lançado é isso, tentando excluir tantas pessoas, tentando excluir as pessoas de caminharem na dependência de Deus. Mas eu estou aqui nessa noite como mensageira do Senhor para dizer que o Senhor Ele quer nos levantar nesse tempo como uma igreja unida, um povo unido, uma família unida. Porque, queridos, se nós agirmos assim, nós vamos glorificar ao Senhor nessa terra. Amém? A cruz também nos mostra esse lado horizontal. Você pode olhar aqui para as pessoas à sua volta? O horizontal é o nosso relacionamento com as pessoas. É o nosso relacionamento com o nosso próximo. Queridos, eu quero pedir que você abra lá em Mateus, no capítulo 5. Mateus 5, 46. O Senhor, Ele tá aqui ensinando os discípulos. E Ele está ensinando acerca do amor aos inimigos. E o Senhor, Ele nos ensina hoje através dessa palavra. E aqui em Mateus 5, 46, a palavra de Deus nos diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aleluia. Sabe aquele irmão que finge que nem vê o outro, porque diz: ah não, eu não quero falar com essa pessoa. Queridos, nós aprendemos com as pessoas diferentes de nós. Você sabia? Se você se depara com uma pessoa muito diferente de você, que irrita você, ore. Ore para amar essa pessoa e para estar perto dela. Você vai aprender com o diferente. Amém? Há um propósito. A Bíblia nos fala que o ferro com o ferro ele se afia. Queridos, é com aquela pessoa difícil, impetuosa, que você vai exercer misericórdia. Ele disse: se você amar somente aqueles que amam você, que diferença isso faz? Até os pagãos fazem isso. Mas amar aqueles que te perseguem, aqueles que falam mal de você, isso é glorificar o Pai. Amém? Isso é glorificar o Pai, queridos. E é isso que o Senhor Ele quer fazer conosco como igreja. Sabe como que o mundo saberá que nós somos discípulos de Cristo? É se nós fizermos a diferença através das nossas atitudes. Paulo nos fala que nós somos cartas vivas. Que nós sejamos essas cartas vivas, que as pessoas elas possam ver Cristo através das nossas atitudes. Sabe aquela pessoa que feriu você de forma tão profunda? Ore a Deus, porque Deus vai ensinar você a amar essa pessoa de uma forma ainda mais profunda e sobrenatural. Queridos, isso é viver em unidade, isso é ser igreja, é isso que o Senhor nos ensina na sua palavra. Aqui em Efésios, no capítulo 4, eu peço que você abra lá comigo. Efésios 4. É interessante porque Paulo foi um homem tão usado por Deus, um líder tão abençoado. E Paulo ele começa a não somente ser um mensageiro do Senhor, mas ele começa a ensinar as igrejas, a fortalecer as igrejas. Olha, não esqueçam do propósito pelo qual Cristo morreu na cruz. Ele morreu para que tenhamos vida, vida em abundância. Ele morreu para que hoje nós sejamos testemunhas vivas de que Ele
é real, de que Ele veio a essa terra, de que Cristo caminhou nessa terra e que Ele quer nos usar hoje como testemunhas do amor dEle, aleluia. Aqui em Efésios 4, a partir do versículo 1, esse título fala sobre a unidade do corpo de Cristo. E Paulo fala aqui a partir do versículo 1, como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aqui no versículo 11, e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aleluia. Você crê que o Senhor Ele tem um propósito na sua vida? Você crê que você foi criado com um propósito poderoso da parte de Deus? Queridos, quando nós olhamos para a vida desse homem, para a vida de Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Queridos, às vezes nós pensamos, meu Deus, eu hoje por ser crente é tanta coisa que acontece, às vezes por eu falar que sou cristão as pessoas até riem. Queridos, o que o mundo ele quer ver lá fora são cristãos, filhos maduros que se levantam cheios de convicção de quem são em Deus. Amém? Sabe aqueles cristãos convictos que não se levantam para falar mal um dos outros? Não. Mas eu estou aqui em unidade, eu caminho em unidade, eu caminho aqui, como disse meu esposo, eu visto a camisa, eu estou aqui com um propósito poderoso, e eu não vou ser guiado por aquilo que o mundo prega lá fora, mas eu terei as atitudes do céu, que seja feita a vontade do Pai, aqui na terra, como ela é feita no céu. Eu não vou usar os meus lábios para trazer divisão. Sabe por que Paulo trouxe essa palavra? Antes ele era um perseguidor, mas depois ele se tornou um anunciador das boas novas. E o Senhor disse, olha, você é o meu vaso escolhido, vá. E Paulo começou a não somente anunciar, mas a cuidar das igrejas e relembrar o propósito da igreja. A igreja estava dividida aqui. Uns diziam, não, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. E Paulo disse, olha, se você é de Paulo ou de Apolo, eu quero dizer que é Deus que efetua todas as coisas, é Deus que dá o crescimento. Um pode regar, outro pode plantar, mas é Deus que efetua todas as coisas, é Deus que dá o crescimento. As pessoas estavam ali divididas, e Paulo disse, olha, caminhe em unidade. Deus levantou a igreja, queridos. Sabe qual uma das artimanhas de Satanás? É falar mal da instituição família. Não, família não tem valor. Tem um grande valor, foi Deus quem criou a família. Sabe, uma das coisas que o inimigo ele tem tentado atacar na instituição igreja.
Queridos, Deus constituiu líderes. Deus constituiu líderes, essa igreja com um propósito. Deus criou a igreja com um propósito. O Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz, para que eu e você entendamos o propósito que Ele veio nessa terra. Quando Jesus ele caminhou nessa terra, Ele foi obediente até o fim, obediente até a morte de cruz. Sabe, as pessoas elas vinham para afrontar Jesus, para tentar encontrar algo contra Jesus. Uma vez um fariseu chegou para Jesus e disse: é lícito pagar imposto para o governo? E ele pegou a moeda e disse: qual é a figura dessa moeda? De César. Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus caminhou nessa terra e Ele cumpria princípios. Ele estava ali nos ensinando com a vida dele. Queridos, lá em Tiago fala: sujeitai-vos a Deus. Nós precisamos nos sujeitar a Deus. E sabe como nós nos sujeitamos a Deus? É obedecendo a palavra e os princípios da palavra de Deus. Amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, se alguma raiz de amargura tem tentado, sabe, agir no seu coração, às vezes mágoa, às vezes ressentimento com alguém, com algum líder, querido, lança isso na cruz do Calvário. Queridos, nós temos uma escolha: ou é caminhar enfermo, ou é caminhar saudável. Sabe, uma das coisas que eu tenho dito para Deus, e essa tem sido a nossa oração na nossa casa, eu e meu esposo, nós sempre oramos: nós escolhemos o caminho da saúde. Queridos, quantas coisas nós já vimos no decorrer desses anos liderando pessoas. Mas sabe o que eu sempre digo para o Senhor? Senhor, eu escolho o caminho da saúde. Eu escolho o caminho da saúde. Eu quero amar, Senhor, como o Senhor ama. Já aconteceu, queridos, de às vezes pessoas ficarem inflamadas, saírem com mágoas no coração, e eu saber que aquela família saiu da igreja por mágoa. Eu lembro de uma vez, de um episódio em especial, que eu estava numa loja e eu vi que a irmã me viu, mas ela não queria ter me encontrado na loja. Queridos, se você não se sente bem com alguém, se a sua tendência é olhar para aquela pessoa e dizer: não quero falar com ela, até mesmo na igreja, fazer de conta que não viu, ore a Deus para que Deus mude o seu coração. Porque eu lembro que quando eu vi aquela mulher, eu falei: Deus, eu quero ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Eu fui atrás da irmã e disse: irmã, a paz do Senhor. Ela disse: ai, pastor, eu nem lhe vi. Eu vi que ela tinha me visto. Talvez ficou com vergonha. E eu dei um abraço. Vem cá, Alexandra. Eu vi ela e eu disse assim: vem cá, eu quero te dar um abraço. Você talvez hoje não esteja mais conosco, mas eu quero dizer que se você é uma serva de Deus, você quer morar no céu. E nós vamos morar no mesmo céu. Eu quero encontrar com você na rua e eu quero poder te abraçar, te beijar. Oh, queridos, não vamos escolher esse caminho de enfermidade. É isso que o inimigo quer. Excluir você. Gerar mágoas no seu coração contra pessoas. Queridos, a nossa luta nunca é contra pessoas. A nossa luta é contra as potestades, é contra os inimigos. É o inimigo que tenta nos tirar do propósito o tempo todo. Mas nós precisamos olhar para Jesus e ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Talvez você pense: mas é difícil. Para Deus nada é impossível. Ele ama você. Ele morreu naquela cruz para que eu e você tenhamos vida, queridos, e vida em abundância. Sabe qual é o propósito do Senhor? É nos levantar como igreja poderosa nessa terra, para glorificar o nome dEle. Sabe aquele irmão que feriu você? Vá lá e peça perdão. Talvez você pense: mas foi ele que me magoou.
vá lá e perdoe. Porque quando você tem uma atitude como essa, você dá um tapa no diabo e diz: eu sei de quem eu sou filho de Deus, e eu quero ter as mesmas atitudes que o meu pai. Talvez você esteja aqui nessa noite cheio de mágoas no seu coração. Eu quero dizer que hoje é dia de você liberar pessoas. Não caminhe com fardos. Caminhar com fardos é opcional. Faça uma escolha. Eu não vou caminhar cheio de entulho no meu coração. Eu quero ser um cristão saudável. Aleluia. Queridos, lá em casa, meu esposo está aqui. Pastor Emerson, que é um filho, pastora Solange, tão próximos. Nós sempre dizemos para eles, nós sempre falamos isso em casa: nós escolhemos o caminho da saúde. Eu não quero ser um líder enfermo, eu não quero deixar de desistir das pessoas. Deus não desiste de nós, Deus não desiste de você. E eu olho para essa igreja, eu vejo um exército se levantando, de homens e mulheres curados, aleluia! De homens e mulheres restaurados, aleluia, caminhando em unidade, amém? Caminhando em unidade. Queridos, sabe o que fala lá em Amós, no capítulo 3? Amós, um dos pequenos livros lá do Velho Testamento. A Bíblia em Amós, no capítulo 3, no versículo 3. A palavra de Deus nos diz: 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? Queridos, e sabe por que o Senhor, a gente sempre precisa ver o contexto da história. Por que o Senhor falou aquilo? Andarão 2 juntas se um não estiver de acordo? O Senhor, quando escolheu o seu povo, Ele disse: olha, está aqui. Eu vou entregar para vocês leis. Eu vou levantar líderes. Obedeçam. Me obedeçam. Mas o povo, ele sempre escolhia o caminho da desobediência. E Deus disse: olha, caminharão 2 juntos. Caminharão 2 pessoas juntas se não estiverem de acordo. Olha, se vocês não se submeterem à minha vontade, não tem como caminharmos juntos. Não tem como caminharmos juntos. Queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que quando eu sigo os princípios da palavra, eu sou abençoado. Em 1 Coríntios 1:10, a palavra de Deus nos diz: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Aleluia. Mulher, você que é casada, sabe o que a Bíblia fala para as mulheres casadas? Mulheres, sejam submissas aos seus maridos como ao Senhor. Esses dias eu estava lembrando de uma história que aconteceu conosco. O Senhor, Ele tem nos dado o privilégio de fazer algumas viagens. E eu lembro que uma das viagens que nós fizemos, fomos numa equipe de pastores e estávamos fazendo uma conexão na Turquia. Então, naquele aeroporto, gente, aquela língua estranha, você olha para as placas e se você não tem o inglês muito afiado, você fica um pouco perdido, né? Você tem que ficar olhando para os símbolos e orando o tempo todo para não errar o portão, né? Porque o aeroporto é enorme e para que você não perca o voo. E eu lembro que o pastor que estava nos liderando, ele seguiu e disse para a equipe: olha, é aqui. Só que a esposa falou assim: não, eu acho que é para cá. E aí o líder foi e a esposa foi para o outro lado. E eu olhei para o meu esposo e ele disse: vamos seguir o líder. E nós seguimos o pastor que estava liderando. E aí eu fiquei preocupada olhando para a pastora. Eu disse: meu Deus, ela foi para o outro lado e o marido para cá. Eu falei: Jesus, e meu marido vai e obedece. A gente obedece e segue o líder. Eu digo: tá bom. E nós fomos.
E aí a esposa percebeu que não era o caminho correto que ela tinha seguido. E ela veio. Eu acho que ela já veio querendo quebrantar o coração do marido. Ela disse: amor, me perdoa. Você tem razão aqui, que era o caminho certo. E o marido olhou para ela e disse assim: você me siga. Mesmo que eu esteja errado, você me siga. Com autoridade. Eita glória. E o meu marido não perdeu a oportunidade, né, gente? Ele estava perto e ele disse: eu faço das palavras. Faço das palavras dele as minhas palavras. Para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Eu falei: sim, senhor. Eu falei: mas pelo menos não fala comigo assim na frente de todo mundo. Mas, queridas, como eu aprendi nesse dia? Cadê os homens, os sacerdotes do Senhor? Aleluia. Levanta sua mão aí com autoridade, homem de Deus. A autoridade sobre a tua vida, homem de Deus. Você foi levantado por Deus para dar a direção. Aleluia. E mesmo que você esteja errado, e sua mulher pense: meu Deus, mas ele está dando o caminho. E olha só, o significado de submissão é estar submisso à missão de alguém. Eu estou submissa à missão. O líder está falando, eu vou. Querido, o líder pode estar errado. Foi isso que eu aprendi nesse dia. Mas eu vou. E quando eu obedeço, o sobrenatural começa a acontecer. Amém? Porque Deus, Ele é um Deus de princípio. Ele não vai contra a sua palavra. E mulher, se você pensar: mas ele está errado, eu acho que é para cá. Mulher, o nosso papel, sabe do que é? É orar, seja uma intercessora. Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja. Oh, aleluia. Amém, mulher? Recebe essa palavra de Deus. Ora e diga: Senhor, abre os olhos desse homem para que ele veja. Isso funciona na família. A Bíblia fala: filhos, sejam submissos. Honrem os seus pais. E a Bíblia ainda fala: pais, não irritei os vossos filhos. E a Bíblia vai falando, queridos, acerca de princípios. E como isso é poderoso. Eu estava relembrando um texto de Provérbios 12:4. Que a Bíblia fala que a mulher virtuosa, ela é como uma coroa para o seu marido. Mas a tola, aquela que não se submete, ela é como um câncer em seus ossos. Gente, é uma palavra muito forte. Porque câncer, ela é uma doença que mata. Dependendo do estágio, mata. É agressivo. A mulher tola, ela é dessa forma. Mas eu creio que aqui nesse lugar tem mulheres sábias, aleluia, mulheres submissas, sacerdotes que entendem o seu papel. Homem de Deus, você está aqui para ser levantado, para direcionar. Se levante em autoridade. Não como autoritário, mas com autoridade. Queridos, à medida que nós agirmos em unidade, nós veremos a glória de Deus se manifestando em cada lar aqui. Nós veremos a glória de Deus sendo manifesta nas nossas vidas. Queridos, e o mesmo acontece com a igreja. O Senhor, Ele instituiu líderes. E Paulo, ele começa a ensinar as igrejas: olha, sejam submissos às autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Se o líder te der uma direção, por mais que você não concorde, ore, ore. Como diz a palavra, ore por suas autoridades, ore. Diga: Senhor, abençoa o meu líder. Senhor, mesmo eu não concordando, eu vou me submeter. Eu não vou causar divisão, eu não vou caminhar em fofoca, eu não vou caminhar à parte. Não, eu vou caminhar no centro do propósito do Senhor. Eu sou o corpo de Cristo e eu quero caminhar como corpo de Cristo nessa terra, em unidade, aleluia. Sabe o que a palavra de Deus nos diz lá em Salmo 133? E eu já estou finalizando. Salmo 133, a palavra de Deus
É um texto tão conhecido, mas cheio de tantos princípios, queridos. E eu quero incentivar você. Uma palavra falou com você, escreva. Se você não tem vivido aquilo na sua vida, escreva aquele versículo, até que esse versículo seja real na sua vida, querido. Amém? Não é por acaso que você está aqui. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Aleluia. O Salmo 133 nos diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça. Queridos, quem é o cabeça da igreja? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Que desce pela barba, a barba de Arão, aqui fala do sacerdote, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Queridos, quando nós vivemos em união, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Você pode repetir comigo: para sempre. É para sempre, querido. O Senhor, Ele quer que eu e você vivamos em união. Em união na nossa casa, em união na nossa igreja, em união no nosso trabalho. Sabe aquela pessoa muito difícil? É para essa pessoa que você vai exercer misericórdia. Sabe, de que adianta nós amarmos somente aqueles que nos amam, como o Senhor nos ensinou lá em Mateus 5. Mas vamos amar aqueles que são difíceis. Queridos, é assim que o mundo conhecerá que eu e você somos discípulos de Cristo. Sabe aquela pessoa que muitas vezes foi ferida, que você conhece lá fora, que está afastado dos caminhos do Senhor, que diz: eu não vou mais me congregar, eu não quero mais participar de igreja, eu fui ferido. Sabe o que você vai fazer? Você vai amar essa pessoa, porque você é a igreja do Senhor, amém? Nós não estamos aqui para apontar, para ferir pessoas, mas nós estamos aqui para amar e para conduzir essas pessoas. Sabe aquelas pessoas que não querem mais nem congregar? Ame essas pessoas, visite essa pessoa. Sabe o que fala aqui em Salmo 27? Salmo 27, versículo 4, também um texto tão conhecido da palavra de Deus. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Aleluia, no templo, aqui, queridos. Sabe, é propósito de Deus nos congregarmos, porque aqui no templo nós buscamos a orientação do Senhor. Aqui nós somos família, aqui nós partilhamos da palavra, aqui nós somos renovados, aqui nós podemos exercer o perdão, aqui nós podemos exercer a misericórdia, aqui nós podemos utilizar os nossos dons, aqui nós podemos utilizar a nossa vida, para que o reino de Deus se estabeleça nessa terra. Querido, sabe esse dom que você tem? Deus quer usar o dom que você tem, para que o reino de Deus seja abençoado. Até as pessoas que ofertam na igreja, querido, isso é um dom, o dom de ofertar. Que Deus use a sua vida, queridos, mas deixe o Espírito Santo de Deus te usar. Não permita que nada paralise você, que nada te pare no meio do caminho, mas escolha a saúde, escolha viver com Jesus, escolha glorificar Jesus, escolha o Senhor, aleluia. A Bíblia fala em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos congregar como igreja. Paulo está falando, na verdade, o livro de Hebreus está nos ensinando. Não deixemos de nos congregar como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos
uns aos outros. Segura a mão desse irmão que está aí do seu lado, aleluia. Encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Querido, você está aqui para ser uma bênção na vida dessa pessoa, amém? Você está aqui para ser uma bênção na vida dessa pessoa. A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, porque caindo um, o outro vai lá e levanta e diz: vamos lá, meu irmão, nós vamos prosseguir, o nosso alvo é o céu, nós caminhamos para o céu, o nosso destino é o céu, e nós não iremos retroceder, mas nós iremos prosseguir, aleluia, aleluia. Nós somos família, queridos. Participe de um grupo de crescimento. O Marcelo e a Edilene, levanta a mão assim, Marcelo e a Edilene, eles vão estar ali fora no balcão de formação no final. Se você deseja participar de um grupo de crescimento, procure esses irmãos. Se você que está nos assistindo, independente do país que você esteja, da cidade que você esteja, Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Se congregue, busque estar perto de pessoas saudáveis, de pessoas de Deus. Queridos, não deixe que o inimigo paralise você, não. É uma escolha. Escolha caminhar com saúde. Escolha Jesus. Escolha viver em unidade. Escolha viver em unidade com a sua família, com a sua igreja. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Você crê nessa palavra? Se você recebe essa palavra, eu queria pedir que você se colocasse de pé, aí no seu lugar, aleluia. Levante do seu lugar glorificando ao Senhor, aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigada, Senhor. Você pode dizer obrigada, Senhor. Oh Deus, eu oro, Pai, para que a semente da Tua palavra frutifique em cada coração aqui nesse lugar. Eu repreendo, Senhor Jesus. Eu repreendo, Senhor, desse lugar todo espírito de divisão. Eu repreendo desse lugar toda língua difamadora, de fofoca, para trazer divisão nas famílias, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre líderes e liderados. Mas eu oro, Pai, para que a semente da Tua palavra frutifique e que nós, como igreja, possamos glorificar o Senhor Jesus nessa terra. Aleluia. Se você crê nessa palavra, você pode dizer glória a Deus. Aleluia.